Gente, Caio Coppola simplesmente destruiu toda a base da esquerda e confirma: Flávio Bolsonaro está totalmente preparado para ser o presidente do Brasil. Antes disso, não se esqueça, compartilhe esse vídeo ao máximo com todos os brasileiros, se inscreva no canal e fique até o final do vídeo porque tem muita coisa boa mesmo. Bora! Essa pra mim é a manchete do dia, a que mais me alegrou e você vai entender por quê. E vejam só que reviravolta do destino. Jair Bolsonaro, esse homem que foi derrotado pelo mundo, agora está encarcerado, enfermo, censurado, ainda tem a alma mais forte que qualquer um dos vitoriosos que o perseguiram. E por isso, mesmo preso, doente e em silêncio, Bolsonaro é a voz mais influente do país. Flávio! Gente, presta atenção. Vou falar uma coisa pra vocês. Se vocês perceberem, desde o dia que Jair Messias Bolsonaro perdeu as eleições para Lula, ele é o nome mais comentado nas redes sociais e principalmente na boca da esquerda, principalmente na boca de Luiz Inácio Lula da Silva, que é totalmente apaixonado por Jair Messias Bolsonaro. Vamos lá então. Candidato, é acerto ou erro de Bolsonaro? Olá, Débora, olá, Dr. Zé Eduardo, saudações da nossa audiência. Bom, a julgar pelas pesquisas de opinião, pela avaliação do mercado, pelo sentimento da classe política, ao escolher como seu candidato o senador Flávio Bolsonaro, ao invés do governador Tarcísio de Freitas, o ex-presidente Jair Bolsonaro trocou uma vitória provável por uma vitória possível. Ou seja, se o objetivo for apenas a vitória da direita nas eleições de 2026, Flávio Bolsonaro não é a escolha mais óbvia. Daí a surpresa de muitos com a indicação, especialmente da esquerda brasileira, conhecida pelo seu péssimo hábito de vencer a qualquer custo, por meio de mentiras, difamação e corrupção. Nas palavras aqui da senhora Dilma Rousseff, sucessora de Lula da Silva, nós podemos fazer o diabo quando é a hora da eleição. E isso não é uma força de expressão. O Partido dos Trabalhadores fez o diabo, protagonizando o Mensalão, o Petrolão e, mais recentemente, a farra do INSS. E tem dado certo. A gente precisa reconhecer. Nesse século, o PT governou o Brasil por 2/3 do tempo em 5 mandatos distintos. Contudo, se para algumas pessoas, para alguns partidos, a vitória está acima de tudo, o Evangelho de Marcos e Mateus nos fazem um alerta muito importante. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? De que adianta ser um grande magistrado se as suas sentenças são injustas? De que adianta ser um bem-sucedido homem de negócios se a sua riqueza provém de um sistema que incentiva milhões de pessoas a permanecerem na pobreza? De que adianta ser um reconhecido comentarista se as suas falas não refletem o que você realmente pensa? E de que adianta vencer uma eleição se essa eleição não for legítima? Cara, Caio Coppola, ele é terrível. Cara, é muito inteligente esse rapaz. Muito inteligente mesmo. Tem que tirar o chapéu para ele. Existe aqui um problema na nossa democracia anterior à disputa eleitoral. Um problema que o sistema prefere varrer para debaixo do tapete. O fato de que no Brasil o poder não emana mais do povo, como estabelece a Constituição, mas sim dos altos tribunais. Os principais órgãos de imprensa vêm denunciando que a justiça brasileira promove censura opositores políticos, aplica penas desproporcionais aos seus críticos, viola o devido processo legal, blinda autoridades judiciais contra o impeachment e decreta o sigilo de processo de interesse público. Tudo isso enquanto juízes, seus familiares, seus associados enriquecem exponencialmente. Isso que não tem censura no Brasil. Nunca existiu censura no Brasil, né? Você olha pelos meus canais mesmo, meus canal mesmo, que um de 156 mil inscritos, fazendo live para 70 pessoas. E não tem censura no Brasil. Sangue, fogo, labareda, explosão. E toda essa iniquidade, de certa forma patrocinada pelo Estado brasileiro, sob beneplácito das nossas elites, encontra aí o seu ápice nas absurdas condenações ao ex-presidente Jair Bolsonaro, um homem que foi sentenciado por juízes suspeitos em um tribunal incompetente por condutas que ele não praticou. O remédio constitucional para toda essa injustiça é uma anistia ampla, geral e restrita aos perseguidos do 8 de janeiro, mas certos caciques do Centrão no Congresso Nacional, reféns dos seus próprios crimes e temendo represálias da justiça, não pautam essa votação que pacificaria o país. Ou seja, o que o Bolsonaro exige com razão é que aqueles que desejam o seu apoio em questões eleitorais antes demonstrem seu apoio em questões morais,
que são muito mais importantes. Como disse o senador Flávio Bolsonaro, agora pré-candidato à presidência da República, o preço para que ele desista de concorrer é que a justiça e a verdade sejam restabelecidas democraticamente, não por sentenças enviesadas de juízes não eleitos, mas pela vontade expressa da maioria eleita do parlamento. E vejam só que reviravolta do destino. Jair Bolsonaro, esse homem que foi derrotado pelo mundo, agora está encarcerado, enfermo, censurado, ainda tem a alma mais forte que qualquer um dos vitoriosos que o perseguiram. E por isso, mesmo preso, doente e em silêncio, Bolsonaro é a voz mais influente do país. E essa voz, Débora, decidiu que a virtude é mais importante que a vitória e que a luta por justiça é mais importante que a corrida pela eleição. A meu ver, é uma decisão acertada do ponto de vista moral e talvez por isso tenha causado tanta consternação na classe política. Obrigada, Caio Coppola. Agora, José Eduardo Cardoso. Flávio, candidato, é acerto ou erro de Bolsonaro? Olá, Débora. Olá, Caio. Bom, primeiro nós temos que entender exatamente essa candidatura, o contexto que ela explica. E, para isso, uma coisa nós temos que observar. Honra seja feita a Bolsonaro e seu clã. Eles são transparentes. Bolsonaro, como deputado, dizia que bastava ele assumir a presidência para que ele tentaria um golpe. Ele fez, ele anunciou e depois deixou tudo documentado. Um golpe documentado com bilhetes, tudo escrito, até plano de assassinato estava escrito. Ou seja, ele é transparente. E agora temos mais uma exibição de transparência, seguida da transparência da tentativa de fuga, quando ele botou a sonda para tirar a tornozeleira e disse que aquilo era um delírio. Antes não era um delírio, antes era uma curiosidade, antes era... Bom, em síntese. Gente, quanto será que esse cara ganha do Lula pra poder ser tão idiota desse jeito e diz que é advogado? Quanto será? Ele deve ganhar muito bem do Lula, né? Pra ser tão idiota desse jeito. E aí, pior de tudo, que o cara é advogado ainda por cima. Por isso que eu falo pra vocês, quando eu falo pra vocês, Lula samba na cabeça de otário, e aqueles que o Lula não está sambando, estão recebendo um cascalho muito gordo. E eu tenho certeza que este rapaz aqui, entendeu? Ele recebe uma verba muito violenta de Luiz Inácio Lula da Silva para ser tão humilhado igual ele é humilhado nesse programa, cara. Não tem um debate que ele não passa vergonha, que ele não é humilhado. Ele tem que ganhar muito bem para ser humilhado todo dia. A grande verdade é que a candidatura lançada pelo Bolsonaro, ela foi feita com o objetivo, como declarou o líder do PL, o Sóstenes, para evitar a debandada que se tinha em torno de Bolsonaro. Pura e simplesmente, todos da extrema-direita simplesmente já estavam disputando o seu espólio, dando como favas contadas o seu desaparecimento da política. E aí então tiveram uma ideia, não, vamos lançar o Flávio Bolsonaro para negociar, vamos fazer a negociação, vamos colocar o bode na sala. Isso até é inteligente, mas não dizendo que vai fazer isso. O Bolsonaro disse, olha, estou aqui fazendo uma candidatura, mas posso negociar. Alguém já viu isso? Ou o sócio bem fala, isto é porque todos estavam se distanciando dele. Ele fala. Então, realmente, a transparência é inacreditável. Mesmo que se pudesse imaginar que é uma tática inteligente para poder se negociar um candidato que desse algum tipo de compensação ao clã Bolsonaro, a revelação transparente dessa estratégia beira ao ridículo, beira ao burlesco, como foi o golpe, como tantas coisas que cercam a família Bolsonaro. Ou seja, Flávio não é um candidato para valer, ele não tem condições de vencer essa eleição. É natural que vão ter que tentar se compor com ele de alguma forma. Ele declara isso já na largada. Isso é fascinante. A política do Brasil tem aspectos que realmente, que se não fossem trágicos, seriam cômicos. E aqui nós estamos diante de uma situação até bastante anedótica, né? Alguém que fala, estou lançando minha candidatura, não é porque eu sou o melhor candidato, não é porque eu vou vencer, é porque eu posso negociar. É fantástico isso. E o líder do PL confirma isso, que ele estava sendo abandonado pelas pessoas da direita. Ele fala isso textualmente. Então, portanto, essa candidatura não é para valer, mas vai criar confusão. É evidente que vai criar confusão. Nós temos vários candidatos potenciais no campo da extrema-direita que vão se degladiar, e a possibilidade disso ser também um outro... Você vê que o cara já não vale nada porque ele só fala extrema-direita, 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 extrema-direita. E quem que é o candidato dele? Luiz Inácio Lula da Silva, que ontem mesmo estava pedindo para o povo meter o pé na porta, entrar para dentro das igrejas, xingar os influenciadores que levam matéria. Você já viu o Flávio Bolsonaro ou Bolsonaro mandar a gente xingar alguém da esquerda? Não. Né? Agora Lula, ele manda meter o pé na porta, entrar para dentro da igreja, buscar essas pessoas, ataca a igreja de todas as formas, ataca o povo brasileiro de todas as formas, entendeu? E nós somos a extrema-direita, né?
manda entrar nas redes sociais, xingar as pessoas por fake news. Tudo para ele é fake news, é mentira, é fake news, é fake news. Enquanto isso, o Brasil desmorona em corrupção. Pela culatra é imensa, ou seja, a extrema-direita tende a chegar dividida no processo eleitoral. Eu não cravo isso que não tenho bola de cristal. Pode ser que exista uma união, uma unidade, mas a tendência da análise de hoje é que essa extrema-direita seja absolutamente estilhaçada em diversas situações, em diversos momentos do processo político eleitoral. Mas no mais, eu acho interessante porque, vejam, vamos falar da história. O Partido dos Trabalhadores ganhou vários mandatos em seguida. E aí tem uma extrema-direita ganhando um, que não conseguiu se reeleger. E aí a justificativa que se dá a isto me lembra dos antigos gregos. É bom que você falou isso aí, que nós fomos governados por Lula, depois Dilma, o Temer de Dilma, aí entra Bolsonaro e destruiu todo o Brasil. Meu Deus. E aí depois volta Lula, que está 3 anos de mandato, não conseguiu resolver nada, estourou corrupção para tudo que é canto, tem gente roubando tudo, no Brasil estão roubando tudo. Tipo assim, então vamos deixar Lula mais 4 anos para quê? Para quê? O Brasil está de ponta a ponta inteiro colapsado. Né? Inteiro roubado, colapsado. A maioria desses espião aqui, que nem esse cidadão aqui que é rico, milionário, ele não tem dinheiro mais dentro do Brasil, viu? Ele tem a casa dele nos Estados Unidos, entendeu? Você pode puxar, entendeu? Socialista de iPhone, pode puxar, tem casa nos Estados Unidos, entendeu? E ganha muito bem para ficar fazendo papel de idiota ao vivo na televisão defendendo Lula. O povo não sabe votar, o povo é simplesmente conduzido por aqueles que... Será que o povo brasileiro é tão ignorante que não percebe que tem um presidente, o reelege, elege sua sucessora, o reelege, há o impeachment que não tinha causa, aí dá essa vitória a uma pessoa da extrema-direita que não se reelegeu, para depois eleger novamente aquele primeiro. 5 mandatos. O povo que gosta de ser enganado. Será isso? Ou será que é um elitismo? Eu concordo com isso. Mas primeiramente a gente precisa descobrir como que aquela vaca foi parar em cima do poste. Como que aquela vaca foi parar em cima do poste. Porque toda vez que a gente tenta perguntar para a vaca, ela fala para a gente: você está atacando o Estado Democrático de Direito. Toda vez que a gente questiona a vaca em cima do poste, a gente pode ser preso. Esse é o grande problema. Será que realmente as pessoas se uniram para colocar aquela vaca lá em cima? Ou aquela vaca foi colocada lá em cima por forças superiores? Desculpa. Uma concepção como o povo não sabe votar e é manipulado sempre. Democracia não serve, joguemos ela para fora, porque vamos ter aqueles que eu entendo como puros governando, mesmo que o povo não entenda, mesmo que o povo não queira. Esta visão elitista, a meu ver, é absolutamente antidemocrática. Quando Jair Bolsonaro ganhou a eleição, ganhou como justiça. Quando o PT ganhou 5 mandatos, ganhou com justiça. E a justiça maior se prova na reeleição. Lula. Como é que é? Presta atenção. Antidemocrática. Quando Jair Bolsonaro ganhou a eleição, ganhou como justiça. Quando o PT ganhou 5 mandatos, ganhou com justiça. E a justiça maior se prova na reeleição. Lula foi reeleito, Dilma foi reeleito. E Lula hoje está em primeiro lugar nas pesquisas para ser reeleito. Sangue de Jesus tem poder. 5 mandatos, 3 vezes 5, 4 vezes 5, 20. 20 anos de PT. 20 anos de PT. E eles não conseguiram resolver o problema do Brasil e precisa de mais 4. Não vou falar nada. José Eduardo Cardoso, agora Coppola novamente. O que a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência representa para a esquerda na sua avaliação? Olha, como eu disse, aqui foi feita uma opção entre uma vitória provável, a do governador de São Paulo, e uma vitória possível, a do senador pelo Rio de Janeiro. Agora eu só queria, só para deixar bem escancarada aqui a inversão de valores, que eu saiba, doutor Zé Eduardo, transparência é um valor necessariamente positivo, é uma virtude a transparência. Quem não teve transparência, justamente, foi a classe política, o Centrão, quando negociava os votos para a mesa diretora de ambas as casas, que prometeu pautar a anistia. E já houve voto de urgência, com maioria, até poderia se falar, maioria qualificada
dos votos do parlamento, mas certas lideranças que estão reféns dos seus próprios crimes, temendo represália do judiciário, que puxou para si questões de foro, inclusive dá sinais de que pode processar não só os candidatos, não só os políticos, mas também seus familiares. Eles evitam colocar isso em pauta. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, é perfeitamente possível, sim, que o povo seja induzido a erro. Essa era a essência do Petrolão. Era o superfaturamento de contratos públicos, que, obviamente, locupletava aí as figuras tenebrosas envolvidas nesse escândalo de corrupção, mas também por meio de Caixa 2 e por meio de lavagem de dinheiro com doações à época legítimas, elas, por abuso de poder econômico, enviesavam a percepção das pessoas por propaganda. A propaganda é a alma do negócio. Se não fosse assim, o governo do PT não se caracterizaria pelo aumento substancial das verbas de publicidade. E não só isso, essa visão elitista de que o assistencialismo acaba condicionando o voto das pessoas, ela foi reproduzida durante muitos anos pelo próprio senhor Lula da Silva. E vamos lembrar que a análise recente dele sobre o cenário eleitoral, flagrada em vídeo, é a seguinte: quem ganha acima de 2 salários mínimos tem dificuldade de votar na gente. Quem ganha acima de 5 salários mínimos já não vota no PT. Aquele que cresce 1 milímetro da sua capacidade intelectual e financeira já se afasta do Partido dos Trabalhadores. Então nós temos objetivamente, nas palavras do próprio Lula, que a pobreza trabalha a favor do governo petista do ponto de vista eleitoral. É só questão da gente saber se o governo petista tem incentivos suficientes para que estimule as pessoas a superarem a pobreza e não apenas incentivarem a pobreza. Hoje o que nós temos aqui no Brasil, Zé, são 177 milhões de pessoas aptas a trabalhar e só 111 milhões de pessoas na força de trabalho. Porque desempregado nesse país não é quem não está trabalhando, é quem não está trabalhando, mas gostaria de estar. Aquele que não está trabalhando, mas nem quer saber de trabalhar, não entra nos dados oficiais, e aí você tem que ouvir o nosso governo bravateando que vive uma situação de pleno emprego. Então hoje nós temos, além dos 55 milhões de beneficiários do Bolsa Família, nós temos aí 93 milhões de pessoas no CadÚnico. Metade do país está numa situação de dependência da assistência social. E aí a gente começa a olhar os estados em que a economia vai melhor. O estado do Paraná, o estado principalmente de Santa Catarina, são estados menos dependentes da assistência social, com uma tributação menor, em que a livre iniciativa é estimulada, e aí por causa disso você tem uma economia mais próspera para todas as pessoas, e o mais importante de tudo, nesses estados, e isso vale também para as regiões do agronegócio, a desigualdade social é a menor do país, a pobreza e a extrema pobreza são menores, e todos os índices sociais são positivos. Então não se trata aí de um argumento elitista, mas do reconhecimento do que está acontecendo com a nossa sociedade. É uma sociedade que está abandonando o trabalho, se fiando exclusivamente na assistência social, e o maior problema de todos, está desinformada, inclusive por meio de decisões judiciais que impediam que a verdade fosse transmitida ao povo, como aconteceu nas eleições de 2022. Muito obrigada, Caio. Agora, na sua avaliação, doutor Cardoso, o que a candidatura de Flávio Bolsonaro representa para a esquerda? Veja, apenas antes completando, Débora, a transparência ela é uma importante virtude quando aplicada a certos fins. Quando aplicada a outros, é de uma extrema burrice. Vamos lá. Transparência na gestão da coisa pública, puxa, é uma virtude. Agora, quando aplicado a outros fins, imagine, por exemplo, o vendedor que vai vender um carro e diz: olha, esse carro eu quero lhe vender, mas eu acho ele feio, viu? Olha que cor horrorosa. Ele não gosta do carro, mas ele, como vendedor, fará isso só se for um ato de profunda estultice. Ou então uma organização criminosa que põe um plano para assaltar um banco. E aí fala: pessoal, olha, amanhã às 10 horas da manhã estaremos no banco, somos transparentes, tá? Veja, de acordo com o fim, a transparência se legitima ou ela é um ato de suprema burrice. No caso do Bolsonaro, especificamente, a transparência sempre mostrou esta falta de luzes, revelada agora pelo seu líder do PL e pelo Flávio, quando diz: olha, estou fazendo uma candidatura, mas para negociar, tá? Realmente é algo bastante curioso. No mais, quando eu falo de visão elitista, eu lembro de Platão, que dizia que o mundo seria feliz quando os reis fossem filósofos e os filósofos fossem reis. Ou seja, o povo, esse que sempre vota, que atinge na antiga Grécia a eleição, escolhido: esse não pode votar porque esse não sabe, porque esse não tem aptidão. Eu aceito que numa eleição alguém seja enganado. Em 2 já fica mais difícil. Mas em 5, será que são tão tolos assim os eleitores brasileiros? É disso que nós estamos falando? Veja, o eleitor votou em Jair Bolsonaro, achava que o seu discurso era procedente, e eu reconheço a vitória. Eu não sou daqueles que inventam, que não
vale resultado eleitoral. Não, mesmo que eu não goste, eu digo vale. Só que o que aconteceu? Não reelegeu. Acho que foi a primeira vez. Né? Por que será? Essa é a pergunta, por que será? Né? Vai na raiz, pesquisa, mas ele não vai pesquisar porque ele já sabe o que aconteceu. Todo mundo sabe o que aconteceu. Todas as denúncias, eu vi ministro falando que teve ali um probleminha, né? Mas não afetava. Eu vi várias e várias denúncias, pessoas que retornaram do além, mas não foram para visitar suas famílias, foram só para confirmar o 13, e não foi um caso só. Pessoas que votaram mais de 300 vezes, pessoas que foram votar e já tinham votado por ela. Olha só que loucura. Você vai para votar, chega lá, já votaram por você. Aí você está fazendo seus negócios, você descobre que o seu marido, seu filho, seu irmão, ou sua esposa, ou sua filha, alguém voltou do além só para confirmar o 13. Isso ninguém fala, isso ninguém discute. É que nem aquele negócio. Você vê a vaca em cima do poste e você pergunta, meu Deus, quem colocou essa vaca aí em cima? Histórica, o presidente não foi reeleito, recebeu um não. Apesar de todas as verbas que utilizou, e tudo instrumental que fez para poder se reeleger. E aí voltou quem? Voltou aquele que tinha sido afastado por Sérgio Moro, que estava em primeiro lugar nas pesquisas e que viabilizou Jair Bolsonaro como candidato. Moro, que depois, coitadinho, foi ser ministro da Justiça do próprio Jair Bolsonaro, que ajudou a eleger. Ou seja, se você tiver toda uma sequência não interrompida, este projeto político teve várias e sucessivas vitórias e foi reconhecida pela população. Goste-se disso ou não se goste. Ninguém manipularia durante 5 eleições e uma que foi castrada pela decisão do seu Sérgio Moro, tamanha situação se não fosse algo que as pessoas concordassem, respeitassem. Ou seja, nós tivemos nos primeiros mandatos de Lula a situação clara da ascensão do país no plano internacional, a situação óbvia de pessoas, milhões de pessoas saindo da miséria. Tivemos crise econômica no governo Dilma, mas hoje se mostra toda a reativação e os dados econômicos que estão hoje sendo divulgados são fantásticos. Tanto que o pessoal do IBGE pediu para sair porque não aguentava mais fazer maquiagem. Que assustador, né? Os bilionários saem tudo dentro do Brasil. Os milionários saem dentro do Brasil. Os empresários indo para o Paraguai. Não é indo para o Paraguai. Paraguai. Dá para acreditar numa coisa dessa? De tão bom que o Brasil tá. Correio não tem. É uma empresa que não tem concorrência. Falida. Como? Não sei. Não me pergunte. Porque às vezes eu falar do desfalque de 7,5 bilhões, né, vamos falar demais. Agora pegou 12 bilhões. Oh, mas o desfalque era só de 7,5 bilhões. Por que pegaram 12? Para passar a mão na sua cara, bebê. Desemprego. Só olhar as pesquisas, por gentileza. O desemprego hoje está no nível baixíssimo. Está nos jornais de hoje. Leiamos jornais. E outros índices também são fabulosos. Portanto, Lula, não sei se será candidato, repito, não sei se será eleito. Bola de cristal, mas passa para a possibilidade de um 6º mandato. Será que o povo erra tanto assim? Ou será que as visões elitistas tendem a justificar outras escolhas por aquilo que querem e não pela realidade? Obrigada, doutor Cardoso. Cardoso, Caio, a gente faz uma rapidíssima pausa e no próximo bloco. A resistência à candidatura de Flávio Bolsonaro deve rachar o bloco de partidos de centro. E o grande debate quer saber, Flávio Bolsonaro vai conseguir unir a direita e o centrão? Até já. O presidente Jair Bolsonaro é o Republicanos do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Os demais ainda estão inclinados ou a apoiar o presidente Lula, como é o caso do PDT e do MDB, ou a lançar candidaturas próprias. É o caso do PSD, do União Brasil e do Novo. Ainda assim, há uma expectativa de partidos de centro que até abril Bolsonaro possa mudar de posição sobre a candidatura do filho mais velho e escolher outro candidato. Agora vamos ao debate. Começando então com o doutor Cardoso. Flávio Bolsonaro vai conseguir unir a direita e o centrão? Olha, Débora, eu acho muito difícil que isso aconteça, especialmente com esse discurso de negociação que ele faz.
face daquilo que hoje é o resultado da opinião pública. Nós temos uma pesquisa publicada hoje que mostra que a maioria da população quer que Jair Bolsonaro permaneça preso. E mais, quer que não seja nem colocado em regime domiciliar. Está hoje na Folha de São Paulo, estampada em todos os jornais e analisada por todos. Ou seja, vir nesse momento um discurso de que ele abriria mão da candidatura, negociando alguma situação que fosse a anistia contrária à opinião da população, atinge frontalmente as outras candidaturas, de uma forma clara. Inclusive, vejamos os partidos republicanos que falam, olha, vamos apoiar Flávio, claro, porque depois de queimar um pouco a largada, Tarcísio de Freitas recuou. Ele está vendo o horizonte. Esse contexto desta confusão em que se envolveu toda a extrema-direita é pouco propício para qualquer pessoa se sentir lá muito animada a disputar eleições, por mais que queira. E eu acho que Tarcísio será candidato. Eu acho isso. Mas o quadro que se coloca é muito complicado, inclusive porque as exigências que se fazem vão contra a maioria da população. Repito, que acha que Jair Bolsonaro deveria permanecer preso, que foi justa a condenação à prisão de Jair Bolsonaro. São as pesquisas. Tá? Diante desse quadro, portanto, eu não diria, Débora, que é uma situação fácil aquilo que motivou a campanha de Flávio Bolsonaro. Inclusive foi precedida de uma confusão evidente entre Michele Bolsonaro e Flávio, aí troca de confusões, etc e tal, de quem seria candidato, quem deixaria de ser. É uma confusão demoníaca, situação que nós já dizíamos há alguns meses atrás aqui no grande debate. Ou seja, a extrema-direita tem um grande potencial eleitoral, isso é inegável, claro, é absolutamente inegável, como a esquerda e o presidente Lula também tem. A diferença é que Lula é o candidato natural, o atual presidente da República, e é apoiado por todos os setores democráticos de esquerda. A extrema-direita se digladia. Não será simples ter um nome e não haver um atrito pesado entre todos aqueles que querem ser o futuro presidente da República. Situação muito difícil hoje para a extrema-direita. Se resolverá? Não sei. Hoje está muito difícil. Obrigada, doutor Cardoso. Caio Coppola, pergunta agora para você. Flávio Bolsonaro vai conseguir unir a direita e o centrão? Bom, primeiro vamos definir o que é o centrão. São os partidos fisiológicos que gravitam em torno do poder, seja ele representado por qual espectro político for. Então nós estamos falando aí de uma classe política que deseja apostar no candidato vencedor. O que eu acredito que vai acontecer, independentemente de quem sejam os candidatos, é uma grande convergência de votos da direita no segundo turno. A exemplo do que aconteceu aqui na nossa cidade de São Paulo, em que nós tínhamos dois candidatos, inclusive, com um espírito de grande animosidade entre si. Um não apoiou o outro, ambos do espectro de centro-direita ou de direita, como queiram aí classificar, mas o fato é que o eleitor, sozinho, por iniciativa própria, se juntou contra o projeto de extrema esquerda do senhor Guilherme Boulos, um militante radical aí dos chamados movimentos sociais que desrespeitam a propriedade privada. E da mesma forma vai acontecer em 2026, seja quem for o candidato da direita, é muito provável que ele vença, porque o governo Lula da Silva, ao contrário da realidade fictícia que o Dr. Zé Eduardo pinta aqui, é extremamente impopular. O último Datafolha mostra, já que ele citou as pesquisas, que só 3 em cada 10 pessoas consideram o atual governo ótimo ou bom. Na época que Lula elegeu a senhora Dilma Rousseff, esse número era de 8 em cada 10 pessoas. E naquela época, Lula tinha apenas 3% de ruim e péssimo. Hoje em dia ele tem 38% de ruim e péssimo. E ao contrário do que o Dr. Zé Eduardo disse, que a economia está maravilhosa, eu fico feliz que essa seja a sua realidade, Zé. Para as pessoas não é assim. Datafolha também, para 55% das pessoas, a economia piorou. Só 21% das pessoas acham que a economia melhorou. E por que isso, Zé? Porque nós estamos já há muito tempo com a inflação acima do teto da meta. Isso corrói o poder de compra das pessoas. Isso obriga o Banco Central a aumentar os juros. Nós temos a maior taxa real de juros do mundo. Então, na prática, as pessoas são atacadas economicamente pela perda de compra da moeda e por um hiperendividamento. Hoje no Brasil, 73 milhões de adultos estão endividados, 8 milhões de empresas. Esse é o recorde histórico. Nunca tantos deveram tanto. E nunca o Estado cobrou tantos impostos. Com a economia assim, machucando o bolso das pessoas, o governo se torna impopular e a oposição vai vencer. A questão é só saber, Débora, quem que vai ser o candidato vencedor. Obrigada, Caio. Amém. E eu vou falar o nome para vocês do candidato vencedor. Se chama Flávio Bolsonaro, né? Flávio Bolsonaro, né? Você vê o petista aqui do lado, aqui o doutor Pé de Frango, tentou passar a mão na cara, mas não adiantou.
esse negócio que os empregos estão explodindo no Brasil, esse negócio que está tudo lindo, tudo maravilhoso, esse negócio que Lula está mudando o Brasil, e ele falou, são 20 anos do PT no poder. Se não mudou até agora, bebê, não vai ser daqui 4 anos que ele vai fazer alguma coisa. Se gostou do vídeo, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Muito obrigado a todos.